ao 7º episódio do Equilibra Entrevista. E no episódio de hoje, a gente quer saber se o que acontece na nossa infância, dos 0 aos 6 anos, de fato determina muito de quem a gente se torna na vida adulta. E para responder essa pergunta, a gente tem uma convidada muito especial aqui hoje, a Carolina Lima. Ela é psicóloga, ela é especialista em infância e adolescência, em orientação parental, em terapia cognitivo-comportamental, em terapia do esquema, além de ser minha super amiga e colega de consultório. E também ela é mãe da Antônia, que está aqui com a gente, por enquanto ainda na barriga. Então vamos começar a conversar? Carol, o pessoal quer saber o seguinte, quais são os maiores desafios que as famílias enfrentam nessa fase da primeira infância? Acho que são muitos desafios, né? Mas o que eu mais percebo, assim, das famílias que chegam no consultório é na busca desse equilíbrio, né? Entre quais são os meus valores, né? O que eu acredito para a educação dos meus filhos, né? E como eu coloco isso em prática hoje em dia num mundo que está tão diverso e que tem tantos atravessamentos, assim, né? Os meus valores e as minhas necessidades junto. Porque antes de sermos pais e mães, né? Somos pessoas e a gente também precisa ser atendido em algum momento, né? Então, juntar isso tudo, eu acho que é uma matemática bem difícil. É um desafio, né? Até porque a gente projeta muito em como vai ser os nossos filhos e às vezes eles são diferentes, como a gente imaginou. Seja no temperamento, né? No jeitinho de ser, enfim. Então, acho que realmente esse desafio de equilibrar o atendimento de necessidades é um desafio muito grande, né? Não é enorme. E é isso, acho que a gente pode se preparar ao máximo, mas não existe curso, não existe uma receita de bolo pra maternar, né? E ainda tem o ponto de que a criança, quando nasce, é uma criança que a gente não conhece. Né? Então a gente vai também conhecer, a gente vai aprender a lidar com aquele ser humano que está chegando na família, né? Então, equilibrar todos esses pratinhos é uma logística. E, Carol, que impacto essa primeira infância tem no desenvolvimento emocional futuro das crianças? Olha, acho que todo. Né? A criança, quando nasce, é uma esponja, eu digo, né? Eles estão absorvendo tudo, todas as vivências, tudo que a gente está ensinando e passando para eles como referência. Então, tudo que eles aprenderem, que eles viverem e que eles sentirem nesse primeiro momento da vida vai impactar diretamente em quem essas crianças vão ser no futuro. Então, se a gente conseguir passar para eles de alguma forma que eles estão seguros, né, que eles estão amados, que eles estão cuidados e eles têm um lugar seguro para estar, provavelmente isso impacte muito nas relações, na autoestima, na regulação emocional deles no futuro. Então, quando a gente não consegue dar isso, a gente acaba inevitavelmente formando crianças mais disfuncionais, assim, né, de que as coisas podem ser mais difíceis, que a visão deles de si e do mundo pode ser mais dura. Então, com certeza, assim, tudo que a gente fornece para eles de atenção e de cuidado nesse primeiro momento da vida vai impactar no futuro de alguma forma ou de outra. Então é como se a gente pensasse assim, quanto mais amor, carinho, segurança nessa fase, tu diria que é melhor? Sim, com certeza. Acho que isso nunca é demais. Isso pode ser sempre em excesso. É o que não pode faltar. Né? E é bem importante, né, Carol? Porque a gente vê muito, assim, algumas crianças... Hoje mesmo, até no meu Instagram, eu dividi ali um post que dizia, assim, do porquê que algumas crianças de 5 anos, por exemplo, querem dormir com os pais, né? Que os pais, às vezes, demonizam, assim, como se fosse uma coisa... Ah, meu filho não tem autonomia, não tem independência. Né? Mas, cara, 5 anos, não deveria querer ficar perto do pai, da mãe, né? De seguro, protegido, isso é um problema, né? Não é. E a gente entende que quando a criança pode demonstrar isso, pode pedir isso é um apego seguro. Né? Porque ela sabe que ela pode ser atendida naquele momento. Não é... A gente tem a tendência a entender que se a criança chora longe do pai e da mãe, é porque ela não tem um apego seguro. E é o contrário. É o que ela está pedindo, ela precisa ser atendida. E a figura de apego dela está indo embora. Né? É o que ela conhece do mundo, como ela se sente segura. Então vamos falar sobre o que é esse apego seguro que a gente na psicologia tanto fala, né? Que é importante que a criança sinta e que os pais desenvolvam, então, uma relação de apego seguro com essa criança. Quais são os pequenos gestos no dia a dia? Bom, primeiro, o que é apego seguro, Carol? E quais são os pequenos gestos no dia a dia que fortalecem o desenvolvimento deste apego seguro? A gente sempre diz, né, que a criança inevitavelmente vai desenvolver algum tipo de apego. O apego seguro é quando ela desenvolve de uma forma em que ela se sente garantida sobre a sobrevivência dela. E isso começa desde a barriga, né? Começa desde quando a gente descobre, né, que vai ser mãe, né? Então, é um momento em que a gente cria esse vínculo e que a gente entende que aquele ser humano que está vindo vai precisar da gente, né, de muitas formas. Acho que a parentalidade é uma grande doação, né? E não precisa sempre a gente estar no lugar de privação, mas a gente precisa entender que a criança vai precisar muito da gente. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, quando a criança entende que ela está segura e que ela está garantida em relação à sobrevivência e necessidades. E acho que gestos a gente não vai encontrar na literatura um beabá, assim, né? Bowlby, que foi quem criou a teoria do apego, não vai
ter uma regra, assim, do tipo, cama compartilhada vai criar apego seguro, né? Uhum. Nunca dizer não vai criar apego seguro, Uhum. né? Mas eu acho que, pensando no que é isso, a gente pode tentar atender aquela criança da melhor forma possível. Então, a gente poder olhar no olho daquela criança, ela poder entender que ali tem segurança, né? Que ali tem cuidado, né? Que eu vou estar atenta se ela sentir emoções agradáveis ou desagradáveis e eu vou poder validar aquilo de alguma forma. Carol, como que a gente percebe, como que a gente pode ficar sabendo se a criança está conseguindo formar um apego seguro? Eu acho que quando ela consegue demonstrar, né? Assim, se ela se sente segura para ser genuína naquilo que ela está sentindo com uma figura de apego, com um cuidador, é porque ela está desenvolvendo uma relação segura, um apego seguro. Né? Se a criança tem medo de dizer, ou não é acolhida quando diz ou quando se expressa, né? Talvez esse seja um sinal de alerta. Claro que a gente está falando já, talvez, de crianças um pouco maiores, quando são muito bebês, a forma deles pedirem atenção é chorando. Né? E aí eu acho que entra a questão de por que a gente entende que chorar é uma coisa ruim? Né? Não, na verdade, é a forma que a criança tem de comunicar, ela está te pedindo alguma coisa. Então, a gente saber ler isso, né? Saber entender o que a criança está pedindo e saber validar né? Quando ela expressa. Acho que é um bom sinal. Assim. Ótimo. Tá, então, Carol, o que a gente está dizendo assim, é que nesses primeiros anos de vida é muito importante que a criança se sinta amada, pertencente, como ela é, né, incluída nesse contexto familiar e que ela entenda que esses pais e cuidadores, eles são fontes inesgotáveis, vamos assim dizer, de afeto, de carinho, que elas possam sentir que existe um lugar que vai ser seguro para elas. É isso. E quando os pais reparam, pro pessoal que está nos assistindo, daqui a pouco tá pensando, não tenho certeza se eu tô conseguindo construir isso com meu filho, com a minha filha. Quando há uma falha, né, nessa construção inicial de apego seguro, como é que dá para reparar isso? Existe alguma forma de reparar isso? Acho que sim, acho que super, né? Quando a gente se demonstra atento, né? E consciente, né? De quando a gente falha, que a gente vai falhar, né? Quando a gente falta em algum lugar, a gente poder reparar, né? Eu acho que isso é um ensinamento, assim, pra vida toda também de uma criança, né? Ela se sentir segura no sentido de, olha, meu pai e minha mãe são minhas figuras principais da vida, erram, pedem desculpa, né, reconhecem, me falam, né, cuidam do que eu senti em relação ao que eles fizeram, eu posso fazer isso com os outros também. Eu tenho espaço para isso, né, isso repara relações, né, faz com que os vínculos se fortaleçam. Então, eu acho que a gente sempre pode pedir desculpas, a gente sempre pode voltar e explicar, olha, talvez eu não estivesse num dia bom, né, talvez eu tivesse sentindo né, emoções que atrapalharam a nossa relação. E tá tudo bem. Aquela coisa, mamãe tava cansada, meu filho, desculpa, né? Se eu gritei contigo, a culpa não é tua, sou eu que tô muito cansada. Quem sabe tu busca um pouquinho teu pai, vou tomar um banho, né? Aquela coisa que a gente conseguir no dia a dia, assim, nomeando o que tá acontecendo mesmo, né? Reparar e refletir sobre, né, Carol? Que eu acho que aqui a terapia pode entrar como uma ferramenta importante para os pais, né? Não só, assim, a terapia infantil, enfim, a Carol trabalha muito com isso, mas também uma terapia de orientação parental, né? Que é um trabalho que tu deve fazer bastante aqui no consultório. Isso. É muito comum dos pais chegarem com culpa. Né? Não tô sendo suficiente, ou eu tô muito estressada e não consigo atender. Acabo sendo grosseira, eu acabo respondendo de um jeito mais agressivo, né? Claro que eu acho que entra muito um cuidado, assim, da gente com a gente mesmo, né? Porque a gente entender quais são os nossos gatilhos, né? Entender onde nos tocam as coisas. Pra eu entender, bom, esse é um momento sensível pra mim, né? De repente eu vou precisar de ajuda, vou precisar contar com o meu parceiro, né? Vou precisar contar com a ajuda de alguém, porque vai me ativar de um jeito que talvez eu não lide da melhor forma. Começa por aí, né? Acho que a terapia vem muito nesse sentido. E para finalizar, o que tu poderia dizer para os pais ou para os cuidadores que se sentem inseguros para criar um filho nessa primeira infância? Que mensagem tu diria? Eu diria que eu tô com vocês no primeiro momento, né? Acho que talvez o papel mais difícil que a gente vai ter na nossa vida, não sei, né? Isso uma inferência minha, mas acredito que seja mesmo. Vou descobrir agora, mas justamente por isso, porque a gente não tem uma fórmula perfeita, né? Não tem, faça isso e tudo vai dar certo, né? Então acho que é super normal a gente estar inseguro e a gente achar que falha, né? E que se perde mesmo no caminho. Eu acho que talvez o melhor jeito da gente cuidar disso é cuidando da gente, né? Buscando relações boas, né? Seguras, né? Um colinho quando a gente precisa. Mesmo sendo adulto, a gente também precisa, né? E isso eu digo não só profissionalmente, né? Só na terapia, mas que amiga e que amigo que pode me cuidar nesse momento, né? De que forma eu posso me suprir para poder estar mais presente, mais inteiro na relação com meus filhos. E claro, quando a gente não conseguir também ser suprido dessa forma, a gente busca ajuda profissional também. Porque a gente cuidando de nós, a gente também consegue o que é fundamental para uma criança, que é o estar presente. Isso. Né? Assim, se eu tô me sentindo insegura, se eu tô me sentindo mal, se eu tô achando que eu não tô dando conta, bom, eu preciso dar um passinho pra trás e olhar pra mim, né, pra poder atender depois naquele
Carol, querida, muito obrigada pela tua presença. A gente espera que, né, a gente consiga ter respondido algumas dúvidas essenciais sobre a questão do apego seguro, do desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. E fiquem ligados que vai ter mais episódios, todos abordando temas da vida e que interessam muitos que estão aqui. Muito obrigada. Obrigada!